Inclusive, o que é hipnose para o Milton Erickson? Porque a hipnose ela tem várias definições. E para a hipnose clássica, quem aqui é hipnotista sabe que para a hipnose clássica, a vertente de Dave Elman, a hipnose é um estado alterado de consciência. Ou seja, toda vez que eu altero a minha consciência, toda vez que eu saio da vigília e entro, em ondas alfa, teta, ou delta, gama, eu estou num estado alterado de consciência. A teoria do estado, não é mesmo? O Milton Erickson, para ele, não é bem isso, tá? O Milton Erickson entra muito mais na teoria da subjetividade, do não estado hipnótico. A hipnose é mais um estado subjetivo de percepção. É um estado subjetivo de percepção onde se aumenta a sugestibilidade do sujeito, ou seja, ele fica mais sujeito a aceitar sugestões e aumenta também a responsividade do mesmo, que é a sua capacidade de responder às sugestões, a pistas mínimas, né? E, bom, para o Erickson, basicamente, que o transe hipnótico é a junção de absorção com eliciação. É como se ele dividisse a mente em duas, mente consciente e mente inconsciente. Enquanto ele absorve a atenção da mente consciente, ele elicia sugestões no inconsciente. Muitas vezes falava isso nas suas sessões. Olha, enquanto a sua mente consciente presta atenção na temperatura ambiente, em como você está sentado nesta poltrona, por exemplo, o seu inconsciente agora pode estar lá numa cachoeira, se refrescando, numa paisagem muito bonita e agradável. Ou seja, ele podia dar uma atribuição para a mente consciente fazer uma coisa, prestar atenção, ou se ocupar com alguma coisa, podia ser a contagem de números, podia ser as percepções do ambiente, ele dava uma ocupação para essa mente lógica e, claro, mantendo ela ocupada, ele começava a conversar, a eliciar sugestões para o inconsciente. Estão anotando? Sempre se utilizando de um princípio ideodinâmico. O que é um princípio ideodinâmico? É quando o Milton Erickson ele se apropria desse estado subjetivo, que é a hipnose, para semear ideias com o objetivo de promover ação, com o objetivo de seus clientes, seus pacientes, se comportarem de determinada maneira. Então, ele não era um terapeuta que buscava mudar o seu comportamento diretamente, certo? Mas sim, ele se utilizava da hipnose, vou repetir, para ocupar, absorver a mente consciente, enquanto ele eliciava sugestões na mente inconsciente, certo? Tornando a pessoa com maior sugestibilidade, maior responsividade, utilizando um princípio ideodinâmico, que, vou repetir, é o ato de semear ideias ao inconsciente com o objetivo de promover uma mudança de comportamento, com o objetivo de promover uma mudança na ação, certo? Então, para ele, é esse estado subjetivo de percepção, ok? Então, é mais uma definição de hipnose. Lembrando que vão ter diversos autores que vão trazer definições parecidas sobre hipnose, né? Um de seus discípulos também que está aqui, sobre o Milton Erickson, que foi meu professor também, o James Tripp, ele costuma dizer que a hipnose é o uso da linguagem para semear ideias e alterar a sua percepção sobre algo. Ou seja, toda vez que ele usa da linguagem para alterar a percepção de alguém, mudar a percepção sensorial de alguém, ele está fazendo uma hipnose, certo? Então, são definições diferentes para a mesma coisa. E para o Milton Erickson, hipnose, então, é um estado subjetivo de percepção, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a indução naturalista do Milton Erickson. Eu acabei de falar de absorção, eliciação. E o Milton Erickson, de fato, a indução dele, um dos seus princípios, é realmente o princípio da absorção. A absorção se traduz como prender a atenção. Então, toda vez que ele iniciava uma indução, ele prendia a sua atenção com frases como: e talvez, nesse momento, você possa me ouvir atentamente e se ajeitar nessa poltrona de um jeito que faça mais sentido para você, prestando atenção no som da minha voz e relaxando ainda mais. O que ele está fazendo? Ele está promovendo o que se chama absorção. Ele não tinha basicamente uma indução de, olha para mim, durma. Então ele tinha uma indução de
olha, presta atenção em algumas coisas aqui, né? Só que ele não falava isso diretamente sempre. Era como se, olha, talvez você esteja bem situada nessa poltrona e você pode ouvir o som da minha voz, inclusive, se você está aqui para relaxar mais, não é mesmo? E você realmente está focada nessa transformação. E se está aqui é porque quer se tratar e se sente muito bem assim. Ou seja, ele dizia algumas frases no sentido de, olha, preste atenção, vamos começar essa hipnose. Depois de fazer essa absorção, ele fazia uma ratificação. A ratificação é quando a gente torna mais ratificado, mais intenso, é como se a gente grifasse, é como se a gente desse ênfase para aquilo que já está acontecendo. Não confundir ratificar com retificar, tá? Retificar é quando a gente corrige alguma coisa. Ratificar é quando a gente eleva, exalta alguma coisa. Então, na ratificação, ele costumava observar elementos do seu cliente que eram óbvios, no sentido de: posso perceber que você está mais relaxado agora, que me escuta atentamente e que está sentado de olhos fechados. Tipo, é claro que é isso. É claro que ele está sentado de olhos fechados, relaxando. Então ele usava um princípio de ratificação no sentido de ratificar. Olha, pude notar que sua respiração está mais profunda. Também pude perceber que você está soltando a sua musculatura enquanto ouve minha voz. E também está aqui para reprogramar sua mente, não é mesmo? Ele está ratificando. Ou seja, depois de prender a atenção da pessoa na absorção e de ratificar, de dar ênfase àquilo que ele está falando, aí sim que ele ia criar as sugestões. Na eliciação é realmente o ato dele semear essas ideias no inconsciente da pessoa, é o ato dele sugestionar. Então, por enquanto, só anote isso, que a indução naturalista do Erickson, ela tem 3 fatores, é a soma da absorção com a ratificação e da eliciação. A absorção é prender a atenção consciente do cliente. A ratificação é mostrar que você está observando coisas óbvias, banais que estão acontecendo. E a eliciação é o ato de semear ideias.